Quantas vezes você já sentiu que alguém estava conduzindo suas emoções como quem puxa fios invisíveis? Quantas vezes você sentiu que estava perdendo o controle, não porque não sabia o que queria, mas porque alguém parecia saber exatamente como te desestabilizar? A manipulação emocional não chega com gritos. Ela chega em silêncio. Chega no olhar que faz você se sentir errado por sentir. Chega na frase que te desmonta. Chega na culpa que te colocam. Chega na dúvida que plantam. Chega na sensação de que você sempre deve algo a alguém. E o pior de tudo, muitas vezes você só percebe que foi manipulado depois que já perdeu a sua paz. A manipulação emocional é uma das armas mais sutis e mais perigosas da convivência humana. Ela acontece quando alguém usa suas emoções contra você. Sua empatia vira fraqueza, sua bondade vira acesso, sua sensibilidade vira ferramenta, sua lealdade vira prisão. E é aqui que o estoicismo entra como a filosofia mais poderosa para transformar essa realidade. Porque o estoico não é frio, não é indiferente, não é distante. O estoico é consciente. E alguém consciente não pode ser manipulado. Mas antes de se libertar disso de vez, você precisa olhar para dentro e fazer uma pergunta que dói. Por que você permite que acessem lugares que você mesmo não protege? É difícil admitir, eu sei, mas a verdade é simples e libertadora. Ninguém manipula quem conhece o próprio valor. Ninguém controla quem domina as próprias emoções. Ninguém guia quem sabe o próprio caminho. A manipulação emocional só funciona quando você está desconectado de si. E hoje, aqui neste momento, você começa a se reconectar. Imagine a cena. Você está sentado em silêncio, a mente inquieta, o coração acelerado, lembranças, palavras e atitudes ecoando dentro de você. Tudo isso te confunde, te aperta, te cansa. E então surge uma pergunta dentro da sua mente, como um sopro. Por que isso me atinge tanto? Essa é a pergunta que inicia sua libertação. Porque a manipulação só funciona quando você reage. Ela só funciona quando o outro sabe quais botões te deixam vulnerável. Ela só funciona quando você ainda está emocionalmente exposto. E hoje, você vai aprender o que o estoicismo sempre ensinou aos sábios. Ninguém controla aquilo que você observa. Ninguém domina aquilo que você nomeia. Ninguém te prende quando você entende a própria mente. A partir de agora, você vai olhar para suas emoções como um observador, não como um refém. Vai aprender a distância interior que os estoicos chamavam de segundo olhar. O olhar que você usa para observar a si mesmo sentindo. E quando você adquire esse segundo olhar, a manipulação simplesmente deixa de ter poder. Mas para isso, primeiro é preciso coragem de encarar o que você vem ignorando. Você não precisa agradar ninguém para ser amado. Você não precisa se explicar para ser compreendido. Você não precisa aceitar tudo para manter alguém perto. Você não precisa sangrar para que o outro se sinta confortável. Você não precisa se diminuir para caber no pouco que te oferecem. O estoicismo te devolve o que é seu. A sua autonomia emocional, o seu centro, a sua clareza, a sua força. E antes de continuarmos essa jornada profunda, porque ela vai te libertar, deixe-me te pedir algo de forma leve e natural. Se você valoriza reflexões que fortalecem sua mente e protegem seu coração, inscreva-se no canal agora. Aqui você vai aprender todos os dias a se tornar emocionalmente inabalável. Agora respire fundo, porque no próximo bloco você vai descobrir algo essencial. Como reconhecer imediatamente quando alguém tenta manipular você e como desarmar isso sem esforço. A partir deste ponto, você nunca mais será o mesmo. Agora que você abriu os olhos para a possibilidade de estar vivendo preso em um ciclo emocional que não reconhecia, é hora de fazer algo que poucas pessoas têm coragem de fazer: dar nome ao inimigo. A manipulação emocional não é um acidente, não é um deslize, não é um mal-entendido. Ela é um mecanismo psicológico usado, consciente ou inconscientemente, por pessoas que precisam te controlar para se sentirem seguras, poderosas ou importantes. E o primeiro passo para se libertar dela
é enxergar a mente turbulenta que ela cria dentro de você. Vamos começar com uma pergunta simples, mas reveladora. Por que certas pessoas conseguem te desestabilizar tão facilmente, enquanto outras não conseguem te atingir nem quando tentam? A resposta é esta: porque existe um gatilho emocional que ainda está aberto dentro de você. Um ponto vulnerável. Um lugar onde você ainda não se conhece o suficiente. E manipuladores, mesmo sem perceber, farejam isso. Eles não atacam sua força. Eles atacam a sua dúvida. Eles atacam o seu medo. Eles atacam a sua necessidade de agradar. Eles atacam a sua culpa. Eles atacam o desejo que você tem de ser aceito. E fazem isso usando 4 ferramentas principais. 1. O silêncio estratégico. Eles se afastam de propósito, esperando que você se desespere para buscar explicações. 2. A culpa fabricada. Eles te fazem sentir responsável por coisas que não têm nada a ver com você. 3. A dúvida medida. Eles insinuam, deixam no ar, criam incerteza, tudo para que você se questione. 4. A comparação emocional. Eles te colocam como menos para manter você sempre tentando provar valor. Essas ferramentas criam uma tempestade dentro de você. A mente turbulenta nasce assim, com pensamentos em espiral, culpa que não é sua, expectativas impossíveis e uma sensação constante de inadequação. E é aqui que o estoico se destaca, porque o estoico não reage à tempestade, ele a observa. Marco Aurélio escreveu: se algo externo te afeta, não é o evento que te perturba, mas o julgamento que faz dele. Isso significa uma coisa poderosa. Manipuladores não têm poder algum sobre você. Eles apenas usam o poder que você entrega a eles. A manipulação só funciona quando você acredita na narrativa que te contam, quando você acredita na culpa inventada, quando você acredita que precisa agradar para merecer, quando você acredita que decepcionou alguém que, na verdade, nunca definiu limites claros, quando você acredita que precisa ser perfeito para não ser abandonado. A turbulência está dentro. O manipulador só acende o fósforo. Por isso, esta etapa da jornada é essencial. Antes de impedir o outro de te manipular, você precisa impedir a sua mente de se manipular sozinha. Veja se você reconhece algumas dessas sensações. Pensamentos acelerados que tentam entender o que você fez de errado, medo de desagradar, insegurança em confrontar o que te faz mal, tentativa de adivinhar o que o outro quer, culpa por sentir o que você sente, ansiedade quando alguém se afasta, sensação de estar sempre em dívida emocional, medo de ser abandonado se colocar limites, sentir que seu valor depende da validação alheia. Esses são os sintomas clássicos da mente turbulenta, terreno perfeito para a manipulação emocional. Mas a boa notícia é esta: quando você identifica o padrão perde força. O estoico faz exatamente isso. Ele separa o fato da interpretação. Ele separa o que é dele do que é do outro. Ele separa a verdade da narrativa emocional. Ele separa o impulso da ação consciente. E quando essa separação acontece, algo extraordinário surge dentro de você. A clareza, a consciência, o domínio interno. Nesta clareza, você percebe que o silêncio do outro não define o seu valor. A culpa do outro não é sua responsabilidade. A dúvida do outro não pode sequestrar a sua paz. A comparação do outro não tem poder sobre quem sabe quem é. A ausência do outro não determina sua identidade. Quando você vê isso com nitidez, a turbulência começa a diminuir. A mente se organiza. O coração se acalma. O poder volta para as suas mãos. Agora que você reconheceu a mente turbulenta e os mecanismos que permitem a manipulação emocional, chegou o momento de trazer a arma mais poderosa desta jornada: a sabedoria estoica. O estoicismo não foi criado para ser estudado, foi criado para ser vivido. Ele nasceu para proteger a mente humana em tempos de caos, instabilidade, traição, incerteza e manipulação. Ele nasceu para tornar você inabalável. E dentro dessa filosofia,
existe um princípio tão simples e tão profundo que, uma vez compreendido, torna qualquer tentador de manipulação impotente diante de você. Você não controla o que acontece, mas controla como responde. Epicteto. Essa frase, lida superficialmente, parece óbvia, mas quando aplicada à vida emocional, ela se torna revolucionária. Vamos aprofundar. Quando alguém tenta te manipular, o objetivo deles é exatamente esse: tomar controle da sua resposta. Controlar sua emoção, controlar sua culpa, controlar sua ansiedade, controlar sua percepção, controlar a narrativa interna que você alimenta. O manipulador não precisa controlar suas ações, basta controlar a sua interpretação. E é por isso que a filosofia estoica se torna tão essencial. Ela te devolve a interpretação, ela te devolve o filtro mental, ela te devolve a possibilidade de escolher a resposta. Epicteto dizia ainda: quem te irrita, te domina. E essa frase é uma lâmina afiada no coração da manipulação emocional. Porque o manipulador precisa da sua reação, precisa da sua emoção, precisa que você se perturbe, precisa que você se sinta inseguro, precisa que você sinta culpa. Sem isso, ele não tem nada. O estoico, ao perceber isso, faz algo que destrói o poder de qualquer manipulador. Ele deixa de reagir. Ele observa. Ele respira. Ele questiona. Ele não entrega a sua paz de bandeja. E o manipulador se desespera. Porque quem busca manipular depende do barulho emocional do outro. Mas quando o outro, você, se torna silencioso por dentro, autoconsciente, centrado, nada mais o atinge. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas meditações uma das frases mais poderosas já registradas: se estiver angustiado por algo externo, não é aquilo que te perturba, mas seu julgamento sobre isso, e este julgamento está em seu poder. É aqui, neste ponto, que a manipulação emocional perde totalmente o território que tinha dentro de você. Porque você começa a perceber que o silêncio do outro não define nada. A culpa que colocam em você é uma narrativa, não um fato. A comparação é uma estratégia, não uma verdade. A dúvida é uma semente plantada, não uma realidade. A frieza é um método de controle, não um reflexo do seu valor. Tudo isso desmorona quando a sua mente não aceita mais a interpretação que te machuca. Sêneca disse algo ainda mais direto: ninguém pode te ferir sem a sua permissão. Essa frase não é poética, é estratégica. Um manipulador só te fere quando você acredita na mensagem que ele tenta plantar. Quando você observa a mensagem sem absorvê-la, o jogo acaba. O estoico aprende a criar uma camada de consciência entre o estímulo e a reação. Uma pausa, um intervalo, um espaço interno onde você decide o que entra e o que sai. Esse é o antídoto da manipulação emocional, a consciência. Com ela, você passa a enxergar as pessoas como elas são, não como elas tentam parecer. Você percebe intenções ocultas, percebe padrões, percebe repetições, percebe jogos emocionais que antes te confundiam, mas que agora se tornam transparentes. E algo ainda mais poderoso acontece. A sua necessidade de agradar desaparece, porque agradar é a porta de entrada para toda manipulação. O estoico não agrada, ele age com virtude. Ele é bom, mas não é manipulável. Ele é justo, mas não é cego. Ele é sensível, mas não é frágil. Ele é empático, mas não permite que se aproveitem dele. O que nasce em você é um novo tipo de força, uma força silenciosa, estável, equilibrada. Uma força que não luta, mas não cede. Uma força que não reage, mas não aceita abusos. Uma força que não confronta, mas não se submete. Agora que você entende o mecanismo da manipulação e já recebeu a base da sabedoria estoica, chegou o momento do passo mais importante: aprender a se distanciar internamente. Esse distanciamento não é fuga, frieza ou indiferença. É lucidez. É o espaço silencioso que separa o que acontece fora do que acontece dentro. Sem distanciamento, qualquer pessoa entra na sua mente. Com distanciamento, ninguém tem acesso à sua paz.
Imagine por um instante que sua mente é uma casa. Uma casa onde você mora, pensa, sente e descansa. O problema é que, sem perceber, você deixou a porta dessa casa aberta por muito tempo. Qualquer pessoa entrava, qualquer comentário invadia, qualquer silêncio te afetava, qualquer expectativa te exigia. Hoje você vai aprender a fechar essa porta, não por frieza, mas por autocuidado. O distanciamento estoico é isso, a capacidade de ver o que acontece sem se tornar o que acontece. E para praticá-lo existe um exercício simples e profundo, dividido em 3 etapas. 1. Observe o que você sente como se não fosse você. O estoicismo chama isso de praxis do observador interior. É como se você desse um passo para trás dentro da própria mente. Quando alguém tenta te manipular, seja com silêncio, culpa, comparação ou provocações, faça isso. Pare, respire e observe. Não o outro. Observe a si mesmo. Pergunte-se: o que estou sentindo agora? Onde isso toca dentro de mim? Isso é meu? Ou é uma emoção que colocaram em mim? Essa pergunta, isso é meu, é a chave do distanciamento. O manipulador quer que você aceite emoções que não nasceram em você. Quando você pergunta isso, você interrompe o processo. A conexão emocional se rompe, a narrativa perde força, a mente turbulenta começa a se acalmar. 2. Veja o pensamento como um visitante, não como um invasor. Imagine que seus pensamentos são como pessoas batendo à porta da sua mente. Alguns são bem-vindos, outros não. Mas aqui está a verdade que quase ninguém percebe. Você não precisa abrir a porta para todos. Quando surge um pensamento como: a culpa é minha, eu devo ter errado. Se eu não fizer isso, vou perder a pessoa. Eu preciso provar meu valor. Observe-o como um visitante. Não acolha, não rejeite, apenas veja. Diga mentalmente: eu estou notando este pensamento, mas ele não é uma ordem. Essa simples frase devolve o controle ao seu centro. O manipulador entra quando você acredita que seu pensamento é verdade absoluta, mas quando você o vê como visitante, ele perde poder. O pensamento passa. Você fica. 3. Permita que as emoções fluam como um rio, sem tentar segurá-las. Visualize um rio tranquilo. A superfície se move, mas as profundezas permanecem estáveis. Suas emoções são a superfície. Sua consciência é a profundidade. Quando alguém tenta te manipular, as emoções sobem. A ansiedade, a culpa, a dúvida, a raiva silenciosa. Mas o estoico não agarra essas emoções. Ele as deixa passar. Imagine-as como folhas caindo sobre o rio. Elas encostam, flutuam, descem e desaparecem. Você não tenta segurá-las. Não tenta controlá-las. Não tenta lutar contra elas. Apenas deixa fluir. Porque tudo flui e tudo passa. A manipulação só funciona quando você tenta lutar com as emoções que ela desperta. Quando você as observa como movimento natural, o manipulador perde o domínio. O que acontece quando você realmente pratica o distanciamento? Algo extraordinário acontece. O que antes te desestabilizava, agora te parece pequeno. O que antes te confundia, agora te parece óbvio. O que antes te prendia, agora te libera. O manipulador percebe isso. Ele sente quando suas palavras não te afetam, quando o silêncio dele não te abala, quando a dúvida que ele tenta plantar não cria raiz. Ele se desespera, porque manipuladores não sabem lidar com quem tem paz. E você passa a viver algo que poucos conseguem. Em vez de reagir, você escolhe. Em vez de absorver, você observa. Em vez de se perder, você se ancora. Esse é o poder do distanciamento estoico. Ele te torna inacessível ao caos dos outros. E é com essa força que, no próximo bloco, você vai aprender algo ainda maior. A transformação interior que acontece quando você para de ser manipulável e começa a ser inabalável. A verdadeira transformação não acontece quando você se afasta do manipulador. Ela acontece quando você se aproxima de si mesmo, quando você se reencontra, quando você percebe pela primeira vez
que o que doía não era o outro, era a forma como você se entregava sem perceber. E nesse ponto da jornada, algo começa a nascer dentro de você. Uma consciência nova, uma força nova, uma identidade nova. O que antes te abalava agora te revela. O que antes te confundia agora te esclarece. O que antes te dominava agora te ensina. O que antes te manipulava agora te mostra de onde você veio e para onde você não pretende voltar. A transformação é silenciosa, mas é irreversível. Ela começa quando você entende uma frase simples, mas poderosa. Você não é seu impulso. Você é quem observa o impulso. Essa frase separa quem vive à mercê das emoções de quem vive guiado pela consciência. Manipuladores precisam que você haja pelo impulso, que você reaja rápido, que você sinta culpa instantânea, que você aceite emocionalmente o que não deveria aceitar racionalmente, que você se envolva sem perceber onde está pisando. Mas quando a consciência entra, a manipulação termina. Porque agora você percebe: quem tenta te controlar depende da sua reação. Quem joga com a sua mente depende da sua confusão. Quem tenta te prender emocionalmente depende da sua falta de clareza. Quem te manipula precisa que você continue cego. Mas você não está mais. O estoicismo acendeu uma luz dentro de você. E luz não negocia com sombra. Agora você enxerga coisas que antes não via. Você percebe quando alguém te elogia apenas para ganhar algo logo depois. Percebe quando alguém se afasta para te punir emocionalmente. Percebe quando alguém cria confusão para te desequilibrar. Percebe quando alguém usa o silêncio como arma. Percebe quando alguém muda de tom para gerar culpa. Percebe quando alguém se faz de vítima para te manipular. Você percebe, e esse é o começo do poder. Porque quem percebe não se perde. Sêneca dizia: a mente que se conhece não pode ser enganada. E agora você está começando a se conhecer. A transformação também aparece na forma como você reage. Ou melhor, na forma como você não reage. Quando alguém tenta usar a culpa, você não absorve, você observa. Quando alguém tenta te provocar, você não cai, você se distancia. Quando alguém tenta te desestabilizar, você não se altera, você respira. Quando alguém tenta te diminuir, você não se sente menor, você enxerga. A reação deixa de ser automática. E quando a reação deixa de ser automática, o manipulador perde a única arma que tinha: o acesso às suas emoções. Você deixa de ser previsível, deixa de ser vulnerável, deixa de ser acessível emocionalmente para quem não sabe lidar com sua sensibilidade, e surge algo que poucos possuem: a sua soberania emocional. A transformação também acontece na forma como você se escolhe. Você deixa de insistir onde não há reciprocidade, deixa de aceitar metades, deixa de tentar salvar quem não quer ser salvo, deixa de correr atrás de quem só anda quando você empurra, deixa de dar explicações a quem não quer entender, deixa de ser responsável por emoções que não são suas. Você escolhe paz, mesmo que doa. Você escolhe distância, mesmo que falem. Você escolhe limites, mesmo que incomode. Você escolhe silêncio, mesmo que interpretem errado. Você escolhe você, mesmo que alguém tente te fazer sentir culpado por isso. Essa escolha, escolher a si, é o que te liberta. Marco Aurélio dizia: a alma se torna invencível quando se basta. E você está aprendendo a se bastar. Mas a transformação mais profunda acontece quando você percebe o seguinte: a manipulação emocional só existia porque você não se via. Agora você se vê. E quem se vê, não se vende. Você entende, enfim, que sua sensibilidade é força, não fraqueza. Sua empatia é luz, não submissão. Sua paz é território sagrado. Sua presença é valor. Seu silêncio é poder. Sua dignidade é inegociável. Quando essa consciência desperta, ela muda o seu rosto, sua postura, seu olhar, seu campo energético. As pessoas sentem, o mundo sente, e principalmente os manipuladores sentem, porque a sua energia já não está mais disponível para o caos deles. O que nasce em você é a versão que não aceita ser manipulada por nada,
nem por ninguém. Você já entendeu o inimigo, já entendeu o mecanismo, já entendeu a filosofia, já entendeu a transformação interior. Agora chegou o momento mais importante: aprender como, na prática, se tornar emocionalmente blindado. Porque teoria sem prática não muda vidas. E você merece mudança real. Aqui estão os passos estoicos que te tornarão impossível de manipular. Passos que você pode aplicar hoje, agora, imediatamente. 1. Responda devagar. Mesmo quando sua mente quer responder rápido, a manipulação vive da sua pressa, do seu impulso, da sua pressa em se justificar, da sua pressa em se explicar, da sua pressa em agradar. O manipulador cria turbulência para que você responda sem pensar, mas o estoico faz o contrário. Ele desacelera, ele introduz uma pausa consciente. Quando precisar responder algo, diga mentalmente: eu respondo quando minha mente estiver calma. Essa frase desarma qualquer manipulador, imediatamente, porque eles precisam da sua confusão. Mas você passa a responder a partir da sua clareza. Pessoas que querem te controlar odeiam silêncio. O silêncio é o fim do jogo. 2. Nunca explique demais. Explicar demais é dar munição ao manipulador. Quanto mais você fala, mais informações ele usa contra você. O estoico fala pouco. Clareza é sua linguagem. Sucintez é sua defesa. Sêneca dizia: uma alma em paz fala pouco. Porque quem fala pouco escapa da manipulação. Resumo prático: explique o necessário. Nunca se justifique. Nunca se defenda de acusações falsas. Nunca tente convencer. Quem quer te manipular sempre exigirá explicações. Não entregue. 3. Observe comportamentos. Ignore palavras. Manipuladores são excelentes com palavras. Promessas emocionais, desculpas dramáticas, narrativas bem montadas, silêncios calculados, carinho estratégico, comparações sutis, vitimismo teatral. Mas há algo que eles não conseguem manipular por muito tempo: o comportamento. O estoico não se apaixona pelo discurso, ele se guia pelo padrão. O que importa é repetição, consistência, ação, postura. Quando o comportamento contradiz a fala, o estoico acredita no comportamento e se afasta. 4. Não negocie limites. Declare-os com serenidade. Limites não são agressão. Limites são proteção. Diga com calma: eu não tolero esse tipo de comportamento. Eu não aceito ser tratado assim. Isso ultrapassa meu limite emocional. Isso não funciona para mim. Perceba a diferença. Você não ataca, não grita, não confronta. Você declara. Quem tenta te manipular espera explosão ou submissão. Não espera consciência. E consciência é o que desestabiliza manipuladores. 5. Aprenda a técnica do desligamento emocional. Imagine um interruptor na sua mente, um botão simbólico. Quando alguém tenta te controlar emocionalmente, visualize, clique, você desligando sua reação emocional. Não é frieza, é autoproteção. É dizer ao seu cérebro: eu escolho como me sentir. Faça isso sempre. Visualize o botão. Desligue, respire, observe. O manipulador perde acesso à sua energia. 6. Trate a culpa como fumaça. Ela só existe se você respirar fundo e puxar para dentro. A culpa é a arma favorita de manipuladores, mas ela só funciona se você a absorver. Quando alguém tentar te colocar culpa por algo que você não fez, não sentiu, não provocou, não escolheu, faça isso. Respire e diga mentalmente: essa culpa não me pertence. Quando você devolve a culpa, ela se desfaz. 7. Use a natureza como metáfora do seu autocontrole. O estoico via a natureza como professora da mente. Faça o mesmo. Seja como a montanha, firme, estável, inalcançável pelos ventos emocionais dos outros. O rio, fluindo, mas não segurando o que desce pela superfície. A árvore, flexível em cima, enraizada embaixo. O céu, observando nuvens passageiras, sem se transformar nelas. O mar, profundo demais para ser afetado pela espuma das ondas.
Quando você incorpora essas imagens, você não apenas pensa como um estoico, você se torna um. 8. Nunca se envolva em jogos emocionais, apenas saia do tabuleiro. Manipuladores querem que você jogue, querem que você reaja, querem que você discuta, querem que você se explique, querem que você se altere, querem que você tente provar. Mas o estoico faz algo simples e devastador. Ele sai do jogo, não responde ataques, não prova nada, não entra na dança emocional do outro. Ele mantém uma frase interna: eu não jogo esse jogo. E quando você não joga, o manipulador perde automaticamente. 9. Pratique o desapego do resultado das conversas. Manipuladores te prendem pelo desfecho, pela necessidade de resolver, esclarecer, deixar tudo bem. Mas você se liberta quando pensa: eu não preciso que essa conversa termine perfeita. Essa é a liberdade mental do estoico. Quando você não precisa do final ideal, ninguém pode te guiar até ele. Agora que você percorreu cada camada desta jornada, observando, nomeando, entendendo, se distanciando, se fortalecendo e aplicando, é hora de integrar tudo isso dentro de você. Porque a transformação não é completa até que você reconheça a nova identidade que nasceu desse processo. E a verdade é esta: você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. A cada bloco você foi retirando uma máscara. A máscara da culpa, a máscara do medo, a máscara da submissão emocional, a máscara da necessidade de agradar, a máscara da insegurança alimentada por outros, a máscara de quem acreditava que para ser amado precisava ser controlável. Agora, tudo isso caiu. Tudo isso ficou para trás. E o que ficou de pé é você, inteiro, consciente, presente. Vamos reforçar o que realmente aconteceu dentro de você. 1. A mente que antes reagia agora observa. Antes, todo gesto te atingia, toda palavra te moldava, todo silêncio te punia, toda dúvida te consumia, toda manipulação te confundia. Hoje, nada disso tem mais o mesmo efeito. Você aprendeu a fazer algo que apenas os sábios conseguem: observar antes de sentir. Você agora vê o movimento emocional chegando, reconhece a intenção por trás, identifica a tática e neutraliza antes que te atinja. Isso é evolução emocional. Isso é domínio. Isso é soberania. 2. A culpa que antes te dominava agora se dissolve diante da sua consciência. Culpa era a corrente que te segurava. Agora é apenas fumaça que se desfaz no ar, porque você aprendeu que a culpa que colocavam em você nunca foi sua. Foi um instrumento, uma estratégia, um jogo. E jogos só funcionam com quem não sabe que está jogando. Você sabe agora. E por isso está livre. 3. A sua sensibilidade deixou de ser vulnerabilidade e se tornou radar. Antes você sentia demais. Agora você sente com precisão. Antes, sentir era uma porta aberta que permitia manipulação. Hoje, sentir é uma bússola que te revela intenções. Sua sensibilidade evoluiu. Ela não é mais fraqueza, é inteligência emocional refinada. Você percebe o que os outros não veem: o tom, o gesto, a pausa, o padrão, o jogo, o movimento. Essa percepção é poder. 4. O silêncio que antes te machucava agora te fortalece. O manipulador usava o silêncio para te punir. Hoje, você usa o silêncio para se proteger. O manipulador usava o silêncio para te controlar. Hoje, você usa o silêncio para controlar sua paz. O manipulador usava o silêncio para te confundir. Hoje, você usa o silêncio para se centrar. Você tomou o instrumento deles e transformou em ferramenta sua. O silêncio agora é seu aliado, seu território, sua fortaleza. 5. Você agora distingue amor de controle, carinho de manipulação, cuidado de dependência emocional. Essa é uma das maiores conquistas. Você enxergava o afeto misturado ao abuso emocional. Agora você separa. Você percebe quando a pessoa está cuidando e quando está controlando. Percebe quando está sendo amado e quando está sendo usado. Percebe quando alguém quer o seu bem
e quando quer apenas o seu esforço emocional. O estoico não odeia ninguém, mas enxerga todos, e enxergar te liberta. 6. A paz que você sente agora não depende mais de movimento externo. Isso é monumental. Antes você precisava da validação do outro para se sentir bem. Precisava da aprovação do outro para se sentir em paz. Precisava da resposta do outro para organizar a mente. Precisava da presença do outro para não sentir ansiedade. Mas agora, a sua paz vem de dentro, sua estabilidade vem da sua consciência, sua força vem da sua lucidez, sua segurança vem do seu centro. Você se tornou refúgio de si mesmo. 7. Sua energia mudou, e o mundo sente. A manipulação emocional só funciona em quem vibra na frequência da insegurança. Mas você mudou de frequência, sua postura mudou, seu olhar mudou, sua forma de se posicionar mudou, sua energia mudou. E pessoas que antes te manipulavam, agora hesitam, agora recuam, agora não sabem como agir, agora não têm mais acesso. Porque o acesso emocional que alguém tinha à sua mente não existe mais. Você mudou o nível, e quem não evoluiu com você, fica para trás. Respire fundo, sinta o ar entrando, sinta o ar saindo, e perceba que, neste instante, algo dentro de você está diferente. Não é apenas compreensão, é libertação. Não é apenas clareza, é renascimento. Não é apenas força, é consciência. Você chegou até aqui porque, em algum momento da sua vida, alguém tentou controlar o que você sentia, pensava ou acreditava. Alguém tentou moldar suas emoções para atender ao próprio ego. Alguém tentou te fazer carregar culpas que não eram suas, medos que não te pertenciam, responsabilidades que nunca foram atribuídas a você. Mas isso termina agora. Hoje você encerra esse ciclo. Hoje você olha para dentro e reconhece: nada externo controla quem encontrou firmeza interna. Este é o momento de selamento, o instante em que você fecha portas antigas e abre diante de si um novo tipo de caminho. Um caminho onde ninguém mais manipula o seu coração. Um caminho onde ninguém mais puxa os fios da sua mente. Um caminho onde ninguém mais tem acesso ao seu centro emocional sem a sua permissão. Porque agora você sabe algo que muda tudo. Você é o guardião da própria mente, e apenas você decide quem entra. O estoicismo sempre ensinou isso. Sêneca dizia: a alma que se conhece jamais será escravizada, e hoje você se conhece mais do que nunca. Vamos selar este momento, deixando claras as mudanças que você conquistou. 1. A sua mente agora é um território soberano. Você deixou de ser terreno aberto para qualquer emoção entrar. Agora sua mente tem portões, e esses portões só se abrem para quem traz paz, nunca mais para quem traz caos. Você se tornou seletivo, e seletividade é autoproteção emocional. 2. A sua paz deixou de ser negociável. Antes você aceitava que tirassem sua paz em troca de migalhas emocionais. Hoje você entende que nada vale a sua paz. Nada. Nem promessas, nem expectativas, nem jogos, nem afeto condicional, nem pessoas que aparecem e desaparecem conforme a própria conveniência. A sua paz é sua prioridade. 3. Você não se explica para ser compreendido. Você se posiciona para ser respeitado. O manipulador esperava suas explicações, esperava suas justificativas, esperava seu desespero, esperava sua vontade de agradar. Mas tudo isso acabou. A nova versão de você não implora entendimento, ela exige respeito. E respeito começa quando você se respeita. 4. O silêncio agora é sua arma, não sua fraqueza. O silêncio que antes te machucava agora te protege. O silêncio que antes era punição agora é ferramenta. O silêncio que antes te deixava ansioso agora te deixa lúcido. Você aprendeu a fazer do silêncio um escudo. E manipuladores não sabem como lutar contra isso. Eles tentam provocar, mas você não reage. Eles tentam culpar, mas você não absorve. Eles tentam confundir, mas você vê com clareza. O silêncio te coloca acima do jogo.
um nível acima da manipulação. 5. Você não tem mais medo de perder pessoas, tem medo de perder a si mesmo, e essa mudança interna é definitiva. Porque a manipulação emocional só existe em quem teme ficar só, quem teme ser rejeitado, quem teme ser abandonado. Mas agora você sabe, estar com quem te diminui é a pior solidão que existe. Estar consigo mesmo em paz é a maior companhia que você pode ter. Quando o medo de perder alguém desaparece, o poder de qualquer manipulador evapora. 6. Você entende que quem tenta te controlar é prisioneiro da própria insegurança. Você não vê mais o manipulador como inimigo. Vê como alguém perdido na própria desordem interna. E é por isso que você não sente mais necessidade de confrontar, discutir ou provar nada. A sua resposta agora é simples: distância, consciência e calma. Você não corta com raiva, você corta com maturidade. 7. A força que você encontrou aqui hoje vai te acompanhar por toda a vida, porque essa força não veio de fora. Não veio de frases bonitas, não veio de discursos motivacionais. Ela veio de dentro. Ela nasceu no momento em que você decidiu se ver, se ouvir, se proteger, se reconstruir. Você atravessou sua própria mente e saiu desse caminho mais forte do que entrou. Agora feche os olhos por um instante. Imagine sua mente como um templo silencioso, firme, sereno, impenetrável, e repita mentalmente com calma: eu não sou manipulável, eu sou consciente, eu sou livre. Guarde isso, leve isso, viva isso. E se esta reflexão transformou você, clareou sua mente e fortaleceu seu coração, inscreva-se no canal agora. Aqui, você vai receber todos os dias reflexões profundas para que sua força emocional se torne cada vez mais inabalável. Volte amanhã. Um novo passo da sua evolução estará te esperando.